Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para juntos tomar mais a lição. Hoje a lição de número 9 com o tema Tempo para a Oração. Semana passada a gente falou sobre um tempo para a família, né? E a outra semana anterior, Tempo para a Família, parte 1. E a semana passada, a parte 2, né? Então, eu espero que você tenha feito aí as suas atividades, como fazer o culto familiar com a família e também fazer um piquenique com a sua família, certo? E eu gostaria, já no início, mandar um abraço, né, para as pessoas que comentaram essas duas últimas lições, certo? Como, por exemplo, a Lali Nunes. Lali Nunes, ela diz: o batismo dos meus filhos foi um momento maravilhoso, pela graça de Deus. Então, qual foi um momento muito especial que você teve na sua vida? O Walter, ele disse assim: feliz sábado para todos. E também o Átila, família, instituição abençoada por Deus. Que Deus abençoe o PG Espaço Esperança e sua família, meu amigo. Mande um abraço para o irmão Danilo e a sua família. Um abraço, irmão Danilo, para a sua família também aí, na amada igreja aí no Ceará, né? Elismar Ribeiro, boa noite, feliz sábado. E a Márcia Souza, de Família Projeto Divino. Muito bom saber a importância da família para as pessoas. O Messias Silva falou: feliz sábado. O Alina Rodrigues, ela diz: boa noite, irmão, conteúdo muito bem explicado, parabéns, que Deus abençoe seu ministério. Que Deus abençoe também o pequeno grupo de cada um que nos acompanha, tá? É sempre um prazer ter vocês aqui conosco. Maria das Neves, foi ali um momento especial na família dela, e foi quando minha mãe aceitou a Jesus e quando meus filhos nasceram. Dois momentos muito importantes aí para a família, né? A Célia Maria, ela diz: foi quando meus filhos foram batizados. Foi muito especial. Amém, graças a Deus. Então, e diz aqui, Maria da Graça, Maria das Graças diz: manda um abraço para o PG no Ceará, cidade Amontada, né? Então, um abraço aí para todos os irmãos da cidade Amontada, todos aí do PG da Maria das Graças, certo? Deixa eu ver aqui o outro comentário aqui no vídeo 2, semana passada, foi, deixa eu abrir aqui para vocês. Tivemos, o Átila diz que Deus abençoe as famílias, que Deus abençoe o PG Espaço Esperança e todos os PG, amém. A minha esposa Carlene Costa falou boa tarde e Elismar falou bom dia. Então, deixa aí o seu comentário, a sua participação aqui no PG Espaço Esperança. Quer dizer para você que o PG Espaço Esperança, ele é uma família. Então, todos são muito bem-vindos. Já estamos passando de 2.120 pessoas. Louvado seja Deus, porque no grupo cada dia crescendo mais. E essa semana temos um quebra-gelo muito interessante. Eu espero que você faça no seu pequeno grupo. Eu vou estar fazendo com o meu pequeno grupo, mas esse é maravilhoso. Esse, entregue uma folha de papel, uma caneta e um envelope aos participantes. Peça que escreva um recado a Deus durante 5 minutos. Então, separa 5 minutos para que os membros do seu pequeno grupo escrevam aí um recado para Deus. E você vai recolher, você que é diretor, vai recolher esses papel, né? Esses envelopes. E se você só vai devolver para essa pessoa no dia 29 de agosto de 2026. Ou seja, daqui a um ano, né? Um ano depois. Isso será um ano depois, e esse recado poderá ser parte de um testemunho sobre a resposta de Deus. Pense no impacto que isso vai causar aí no seu pequeno grupo. Então faça isso. Faça essa experiência. Mesmo, Natália, mas se no ano que vem mudar de diretor, você pega os papéis, né, os envelopes e passa para o novo diretor do pequeno grupo. Mas no dia de abrir o envelope, esteja lá também para testemunhar esse momento muito especial que vai ser certamente para o pequeno grupo. O nosso texto hoje está em Mateus capítulo 7, verso 7. E antes de lermos esse verso, eu convido você para juntos
fazemos uma oração ao nosso Deus. Querido amado Deus, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por cada pequeno grupo que existe aqui no Brasil e fora do país que nos acompanha. Que o Senhor esteja com cada pessoa que chegou até aqui, está nesse momento aqui, ouvindo essa mensagem, ouvindo esse assunto sobre a importância da oração. Que o seu Santo Espírito fale a seu coração, que ilumine a sua mente, para que eles possam compreender as tuas verdades para a sua vida e que coloquem em prática e tenham uma vida transformada pelo poder do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Nosso texto está em Mateus capítulo 7, o verso 7, que diz: peça-lhe será dado, busque e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que se pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Amém? Louvado seja Deus. Esse texto, presta atenção nessa frase. Esse texto não é uma promessa incondicional de que Deus responderá a todos os pedidos do jeito que queremos. A passagem nos incentiva a ser persistente na busca de Deus. Indica que Ele, Deus, fará aquilo que necessitamos conforme a sua vontade, né, sábia e amorosa e soberana. Então, Deus ele vai agir conforme a sua vontade para a nossa vida. Mas a gente precisa ser perseverante em buscar esse Deus e de tal forma, em conhecer esse Deus de tal forma que a vontade dele passe a ser a nossa vontade. Entende? Então, será maravilhoso. Então, veja a importância de buscar esse Deus. Ele sempre vai responder às nossas orações da melhor forma possível. Da forma que ele considera que é melhor para nós. A primeira pergunta é, aqui na parte de pergunta para discussão e aplicação, a primeira pergunta é: você já teve oração atendida de forma miraculosa? Conte a sua experiência. Eu gostaria aqui de contar uma história para vocês, que aconteceu quando eu morava na cidade de Matões. Você conhece a cidade de Matões? Se você conhece a cidade de Matões, diz assim: eu conheço a cidade de Matões. Matões aqui no Maranhão, tá bom? Eu moro no Maranhão, aqui na cidade estreita, mas eu sou da cidade de Matões, Maranhão. Então, se você conhece, se você é de Matões, deixa aí, eu sou de Matões, Nathanael. Estamos aqui acompanhando, tá bom? Em Matões, em 2015, aconteceu algo muito difícil para mim, que foi a minha avó, né? A minha avó, pai de pai, já tinha falecido na época. O meu avô, pai de pai, e meu avô, pai de mãe também. Só tinha a minha avó por pai de mãe, minha avó materna, a dona Ricardina, né? E ela adoeceu. Ela estava muito ruim. E tudo indicaria que ela morreria naqueles dias. E aí eu peço a Deus que cure a minha avó, que tire ela daquela situação. E aí a gente pegou ela, levamos de Matões para a cidade de Caxias, não sei se você conhece a cidade de Caxias, mas a gente levou ali para Caxias, chega ali de 115 km de Matões para Caxias. Chegou em Caxias, ela foi internada na UTI. Outro dia, minha avó, de uma forma extraordinária, uma guerreira, já estava bem melhor, a tal ponto que ela já sai da UTI e vai para o quarto normal, e aí a gente fica com ela, eu e minha mãe. E o que acontece é que minha avó se recupera. E eu louvo a Deus por isso. Porque graças a esse milagre, embora a gente saiba, embora que 2 anos depois, 2017, mês de julho, não lembro exato, minha avó faleceu em 2017. Mas Deus me deu a oportunidade de, durante 2 anos, poder abraçar, beijar, estar ao lado da minha avó. Então, para mim, foi uma resposta maravilhosa. E eu fiquei muito feliz com isso, né? Com a forma como Deus agiu naquele momento na minha vida em que eu estava passando aquele momento tão difícil. Olha, em relação a essa pergunta, essa é uma ótima oportunidade para refletir sobre o momento em que sentimos a intervenção divina em nossa vida. Compartilhar essa experiência pode fortalecer a nossa fé e inspirar outras pessoas. Então, se você passou por um momento como esse, você deve testemunhar no seu pequeno grupo, talvez numa rede social, mas para os seus vizinhos, para as pessoas. Para quê? Para que a fé delas também seja fortalecida. Num culto de oração na quarta-feira na igreja, você precisa testemunhar, para que a fé dessas pessoas também seja fortalecida. Que você tenha ali algo muito bom para se contar no seu pequeno grupo, né? Um milagre que aconteceu.
A outra questão é a questão 2, que de você já teve uma oração não atendida. Conte como conseguir sentir, como conseguiu lidar com essa frustração. Que lição aprendeu com essas experiências? Olha, interessante porque quando em 2015 eu oro para que minha avó ela fique boa, e de fato ela fica. Só que em 2017, o ano que ela veio falecer, eu orei não só para minha avó, mas eu orei para algumas pessoas que estavam enferma. Só que as coisas não foram conforme a minha vontade. A minha avó não viveu. Algumas outras pessoas que eu orei também não viveram, morreram. Então, para mim foi um momento difícil, entendeu? E diz aqui, ó, é comum sentir frustração quando as nossas orações não são atendidas da forma que queremos ou que esperamos. Nessa situação, muitos aprendem a confiar mais na sabedoria de Deus, compreendendo que Ele conhece o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos o porquê das coisas. Então, Deus, Ele sabe como agir. Então, para mim foi difícil perder minha avó? Foi. Mas eu entendo que Ele sabe o que é melhor para ela, Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Entendeu? Por mais difícil que seja, a gente precisa confiar em Deus. Entende? Saber que Ele sabe muito mais do que nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Uma outra questão muito interessante, que é a terceira questão, e eu peço a sua atenção para esse top, que diz assim, Deus sempre responde às orações? Eu pergunto para você, Deus sempre responde às orações? E pede para a gente explicar. Interessante que Deus sempre responde às orações, sabe disso? Deus sempre responde às orações. Mas é fundamental entender que as respostas podem não ser exatamente como queremos ou como esperamos. A resposta de Deus pode ser de 3 formas principais, certo? E esse ponto que a gente precisa entender. Você lembra que em 2015 ele atende uma oração conforme aquilo que eu peço, porque eu creio que era conforme a vontade dele também. Só que depois ele responde a oração dizendo não. Entende? Porque também ele sabe que é melhor. Da mesma forma, às vezes, quando um filho seu pede uma coisa, você dá. Às vezes, quando ele pede outra coisa, você não dá. Porque você sabe que é melhor. Então, Deus sabe. Isso, ó, às vezes, ele sempre responde, como eu falei, mas às vezes ele diz sim. Né? Deus concede exatamente o que pedimos. Especialmente quando ele está alinhado com a sua vontade e propósito para a nossa vida. Então, quando a minha vontade se torna a vontade de Deus, ou aliás, quando a vontade de Deus se torna a minha vontade, aquilo que eu pedi, ele vai dizer sim. Entende? Porque a minha intimidade com ele, minha proximidade com ele, chegou até um ponto que a vontade dele passou a ser a minha vontade. Aquilo que ele quer, eu quero também para a minha vida, porque eu sei que é melhor. Outra coisa, ele pode responder como não, em outras ocasiões. Deus pode negar o nosso pedido porque ele vê o quadro completo, sabe o que é melhor para nós. E a longo prazo, né? O não de Deus também é uma resposta amorosa e sábia. Por exemplo, se você tem um filho de, vamos supor, 10 anos, e ele pede para você uma moto para ele andar, você não vai dar. Porque você sabe que ele pode cair, pode se machucar, entendeu? Pode machucar outra pessoa. E ele não tem idade para isso. E você vai dizer o quê? Não. Porque você sabe que é melhor. Mas se seu filho de 10 anos, por exemplo, pede um carrinho, controle remoto, você tem condição de dar? Você vai dar, porque você sabe que não tem nada demais, ele não vai se machucar, ele vai brincar. Entende? E outra coisa também, às vezes, isso já aconteceu comigo também, Deus, ele pede para a gente esperar. Espere. Há momento em que a resposta de Deus é um convite à paciência. Ou seja, você não está preparado para receber agora. Da mesma forma, usando a ilustração da moto para uma criança de 10 anos, 12 anos. Você não vai dar, porque a criança não tem idade. Mas se a criança chega a 18 anos, 20 anos, já está tirando a habilitação, ou já até tirou, então você vai dar. Porque você sabe que é o momento certo. Então, até aquela idade, ele vai ter que esperar. Então, muitas vezes, nós não estamos preparados para receber. Então, Deus pede para que a gente esperar.
E dessa forma ele trabalha em nós a questão da paciência. Ele pode nos pedir para esperar pelo tempo certo, ou por circunstância que ainda precisa desenvolver. Ou seja, precisamos amadurecer para receber tal presente. Assim como nossos filhos às vezes precisam crescer para receber tal presente. E a chave está em confiar na sabedoria e no amor de Deus. Sabemos o que ele sempre busca o bem maior. Deus sempre busca o nosso bem maior. Romanos capítulo 8, verso 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e aguardam a sua vinda. Certo? Então todas as coisas cooperam. Isso, a nossa confiança deve estar no caráter de Deus e na certeza de que ele ouve cada oração, mesmo quando a resposta não é imediatamente ou clara para nós. Não é, mesmo quando ele diz não, mesmo quando ele manda esperar, mesmo quando ele diz sim. Então Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. A quarta e última questão é: qual é o poder da oração intercessória? Você sabe o que é a oração intercessória? Oração intercessória é quando oramos em favor de uma outra pessoa. Você lembra, em 2015 eu orei pela minha avó, em 2015 também eu orei pela minha avó. Então eu estava intercedendo por ela diante de Deus, certo? Diante de Deus, pedindo a Deus que intervenha em sua vida. A prática é poderosa por vários motivos. Por que é tão importante essa oração intercessória? Por que é poderosa a oração intercessória? Eu, por exemplo, tenho no Serve-me, né? Nós temos ali um grupo de oração. Aqui na nossa igreja local, nós também temos um grupo de oração. Ministério da Mulher ora toda terça-feira ali pelas pessoas. Eu oro às quarta-feira pela manhã pelas pessoas. Já gravei alguns programas com esse tema. Oro por você. E se você tem um pedido de oração, deixe o seu pedido. E a gente vai estar orando por você. Mesmo que a gente não ore ao vivo, gravando ali, mas a gente vai estar orando ali nossas devoções especiais. Tá bom? Um outro ponto interessante da oração intercessória, primeiro ponto é conexão com Deus. A oração intercessória nos aproxima de Deus e nos ajuda a desenvolver uma oração mais compassiva e altruísta. Porque a gente não está pedindo para a gente. A gente está orando pela gente, está orando pelo próximo. Alinhando a nosso desejo com o propósito divino. Ou seja, nós queremos que a pessoa, por exemplo, a pessoa está enferma, a gente quer que a pessoa seja curada. Então nós alinhamos o nosso propósito com o propósito de Deus. Uma outra coisa que é interessante é o ponto 2, transformação espiritual. Quando oramos pelos outros, não apenas buscamos o bem deles, mas também experimentamos um crescimento espiritual pessoal. Então quando eu intercedo por alguém, quando eu oro por alguém, há um crescimento espiritual na minha vida. Ou seja, é algo maravilhoso. Porque eu estou fazendo bem para alguém, estou intercedendo diante de Deus por alguém, e eu estou sendo abençoado também. Eu estou pedindo a bênção para alguém e Deus está me abençoando. Que coisa maravilhosa, né? Essa prática de orar, nos ajuda a desenvolver empatia, né? Empatia e amor cristão. Ou seja, a gente passa a amar mais o semelhante. E eu, em alguns vídeos meus, já até falei sobre isso, a importância de orar pelas pessoas, no sentido de que, às vezes, a Bíblia diz que devemos orar pelos nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem. Isso é importante, porque a partir do momento que a gente ora pelas pessoas que a gente não gosta, a gente passa a ver a pessoa de maneira diferente. A gente passa a ver as qualidades dela, e a gente passa a se colocar no lugar dela, e a gente passa a gostar dela, e às vezes até se tornar amigo dessas pessoas. Veja a importância da oração intercessória. Ela transforma a vida do outro, mas também transforma a minha vida. Terceiro ponto, impacto real nas vidas, né? Impacto real na vida das pessoas. A Bíblia nos ensina que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Está lá em Tiago, capítulo 5, verso 16. Isso significa que nossas orações podem ser realmente fazer a diferença na vida das pessoas, trazendo cura, conforto e mudança significativa. Por exemplo, algum dia desse eu falei no nosso programa Ora por Você, que foi feito um teste, né, com pessoas enfermas, um grupo que tinha alguém que orar por ela, embora essas pessoas não sabiam, e um outro grupo que pessoas não oravam. Aquelas que receberam a oração, mesmo sem saber, tiveram uma recuperação bem melhor. Então você vê a importância da oração. O quarto ponto
dentro dessa temática da importância da oração intercessória, nós temos a participação do ministério de Cristo. Jesus é o nosso maior intercessor. Está lá em Hebreus capítulo 7, verso 25. E ao orarmos pelos outros, participamos de seu ministério de amor e reconciliação. Ou seja, quando a gente ora por alguém, a gente está participando do ministério de Cristo, a gente está ali junto com Cristo, trabalhando na salvação do nosso semelhante. A oração intercessória é uma expressão poderosa do amor cristão e um meio pelo qual Deus escolhe orar, operar no mundo, melhor. É uma maneira, isso aqui é uma maneira de mostrar cuidado genuíno pelos outros, enquanto confiamos no poder e na sabedoria divina. Então veja a importância de confiarmos, acreditarmos no poder de Deus na vida das pessoas. Olha, na conclusão diz aqui, na oração Deus espera que abramos o nosso coração a Ele como um amigo. Então, meu amigo, ao orar, abra o seu coração a Deus. Conte a Ele tudo que está atrapalhando a sua vida, tudo aquilo que está te incomodando, tudo aquilo... Por exemplo, se você não gosta do PG Espaço Verão, conta lá para Ele. Se você está gostando também, conta. Entendeu? Ou seja, falar com Deus, a oração é você se desmanchar diante dEle. Ele vai te entender, Ele vai te ouvir. Isso é maravilhoso. A Bíblia diz que quando nós nos inclinamos para orar, Deus Ele se inclina para nos ouvir. Assim como um pai, ele se ajoelha e baixa para ficar na altura do filho e ouvir o filho. Deus também faz isso. Deus se curva diante de nós para ouvir as nossas orações. Veja a importância da oração. Quando oramos, reconhecemos que tudo vem de Deus e que sem Ele nada somos. Orar é depender sempre de Deus. E isso deve ser uma prática diária. É como respirar o ar puro para a sobrevivência. É importante respirar para viver. Se você para de respirar, você morre. Na vida espiritual não é diferente. Você precisa orar. Respirar a oração. L.G. White, no livro Mensagem ao Jovem, de 2021, página 181, da Casa Publicadora Brasileira, ela diz o seguinte: a oração é a respiração da alma. É o segredo do poder espiritual. E se nenhum outro recurso da graça pode substituí-la. E ao mesmo tempo, a saúde da alma é ser conservada. Ou seja, não há outra coisa que se possa fazer melhor. Ou não há nada que possa substituir a oração intercessória. Então, que você possa orar, que você, tanto assim intercessoriamente como não intercessória, mas que você possa buscar Deus. A gente já falou também sobre os 7 passos da oração, que você siga esses 7 passos também da oração. Na tarefa da semana passada foi para que você fizesse um piquenique aí com a sua família e tudo mais. E dessa semana dedique 10 minutos por dia para orar durante essa semana. Durante essa semana, separe todos os dias 10 minutos para orar. E escolha um dia para ir até um amigo e orar com ele. Então, essa semana é para você visitar um amigo e orar com ele. Pode ser um colega do trabalho, da escola, da faculdade, um vizinho, né? Não sei, você sabe. Então você escolhe alguém para que você possa estar orando por ele. Só lembrando para você que todo esse material, toda aquela boa parte que a gente fala aqui, vai estar disponível daqui a pouco, né? Aliás, já está disponível, porque já está disponível o nosso grupo do WhatsApp, certo? Então, se você não está no nosso grupo do WhatsApp, acesse a descrição do canal e vai ter um link para você entrar no grupo do WhatsApp e ali você pode ter esse material em PDF 100% grátis. Vai ter um link no PDF onde você aperta para que você possa estar assistindo esse vídeo e outros que virão pela frente, tá bom? O meu desejo é que Deus te abençoe ricamente e que você possa ter tempo para oração, tempo para respirar, tempo para Deus, tá bom? Então, se você vai orar por um amigo, coloque aí nos comentários. Eu vou estar orando por um amigo, né? Então, se você for orar pelo seu amigo aí, deixa aí nos comentários. Nos conte como você está nos assistindo, se você tem gostado, se não, e naquilo que a gente precisa melhorar. A gente trabalhando para cada dia trazermos um programa, um PG muito mais legal, muito mais dinâmico, muito mais melhor para você e, lógico, para a honra e glória de nosso Deus.
Vamos orar nesse momento. Só vou ver aqui o próximo tema para você. O próximo tema é tempo para a palavra, né? Tempo para a palavra de Deus. É a próxima semana. Vamos orar. Querido amado Deus, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que nos acompanha aqui pelo YouTube, por ter chegado até aqui nesse momento, por ter chegado nesse momento de oração. Que o Senhor derrame ricas bênçãos sobre a vida deles. E que a cada dia nunca venha lhe faltar o essencial, o pão de cada dia. Que o Senhor sustente com a tua mão poderosa e que ele possa estar sempre respirando, ou seja, sempre orando, sempre trazendo refrigério para a sua própria vida. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos, na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado. Se você não é inscrito, mas chegou até aqui, que você se inscreva em nosso canal, compartilhe com outras pessoas, convide outras pessoas a fazer parte dessa família. E se você não está no grupo do WhatsApp, venha fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, PG Espaço Esperança. Tchau, tchau. Fique com Deus.